presença de Deus. A presença de Deus é importante. Aleluia. Irmãos? A igreja, aleluia. Eu digo para você nessa noite que, esse dia que nós estivemos fora, aleluia, vou falar de mim, aleluia. Eu sempre, irmãos, orando a Deus, buscando a Deus, aleluia. Mas eu me alegro e me vinha à cabeça assim, os irmãos, de cada um dos irmãos, aleluia, os irmãos aqui. Eu digo para você, essa união que a igreja, olha, a igreja, a união da igreja aqui, aleluia. A igreja é unida, irmãos, aleluia. Que muitos lugares aí, aleluia, só querem números, mas não tem a união, É só naquele momento do culto, naquela união, mas depois, aleluia. Mas eu digo para você, aleluia, que continuam buscando ao Senhor, aleluia. Todos esses dias aí, mas a gente sempre em oração, buscando a presença de Deus, irmão, na minha mente, aleluia. Mas eu quero, irmãos, aleluia, compartilhar uma palavra com você nessa noite, aleluia, falando sobre a presença de Deus. Uma palavra que já foi falada aqui, já foi pregada várias e várias vezes. Eu não sei o que Deus tem para falar comigo ou falar contigo através dessa palavra, mas eu tenho a certeza de uma coisa, aleluia. Essa palavra aqui, aleluia, que vai falar sobre a presença de Deus, sobre famílias. Eu digo para você, aleluia, que nós devemos cada vez nos abraçar mais em Deus. Não devemos nos abraçar e apegar a homens, mas sim a Deus. Aleluia. Abra o seu livro, irmãos, a Bíblia Sagrada, no 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Quero estar lendo os primeiros versos aqui, primeiros capítulos, para a gente estar falando a palavra de Deus nessa noite. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, o verso 6 e o verso 1. A minha Bíblia, o título está assim, irmãos. Davi traz a arca para Jerusalém. Primeiro verso diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, e sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubim. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos orar antes de nós sentar neste momento, aleluia, oramos nesse momento. Irmãos, que neste momento eu sei que você já agradeceu, mas continuamos a agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos feito, irmãos, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, nos sustentado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela essa família aqui, meu Pai, nessa noite que está reunido, Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem falado com cada um, Senhor. Aqui tem testemunho, Senhor, de cada irmão, cada irmã, Senhor, porque o Senhor é verdadeiro, Senhor. Então, nessa noite, meu Pai, aleluia, eu falo, Senhor, para essa noite, Senhor, na igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa igreja que está aqui reunida em Teu nome, meu Pai. Meu Pai, que a Sua presença, meu Pai, continua conosco, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, talvez nós saímos, Senhor, aleluia, meu Pai, da Sua presença, mas o Senhor sempre está conosco, nos deixando só, meu Pai. Então, nessa noite, Senhor, agradecemos a Ti. No momento que nós saímos, Senhor, daqui da igreja, Senhor, mas a Sua presença vai conosco, Senhor, juntamente com para a nossa casa, Senhor. Eu que lhe peço, amém e amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu quero então nessa noite, em breves palavras aqui, aleluia, falar para você, aleluia, sobre a arca de Deus, sobre a presença de Deus, aleluia. A Bíblia vai nos relatar, que há 3 arcas, aleluia, que relata para nós a história, sobre essas arcas, aleluia. Fala sobre a arca de Noé, que seria, quando ele faz aquele navio, aleluia, para salvar a sua família, onde Deus fala com ele, e também fala sobre a arca de Moisés, que seria aquele jugo, onde a sua mãe faz para salvar a vida de Moisés. Mas
Aqui, irmão, vai falar sobre a arca e sobre a aliança. Aleluia. Aqui a arca simboliza a aliança de Deus. Aleluia. E a Bíblia relata para nós da arca, o que se encontrava dentro daquela arca, na aliança de Deus. Aleluia. Se encontrava o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Aleluia. E aqui, irmãos, aqui como nós lemos aqui, aleluia, o primeiro verso nós lemos que Davi juntou o povo para trazer a arca da onde ela estava. Aleluia, porque Davi tinha preparado o local para ela. Aleluia. Trazer a presença de Deus para a cidade de Davi. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite aqui, no verso que nós lemos aqui, aleluia, na parte B diz assim, aleluia, a arca de Deus, para acima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aleluia. Irmão, abre a sua Bíblia no livro, lá em 1 Samuel 4:4. 1 Samuel, capítulo 4, verso 4. Aonde, aqui, o verso 4, vai nos relatar aonde a arca de Deus se encontrava. Aleluia. E no capítulo 4, verso 4 diz assim: invocou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, o que habita entre os querubins. Aleluia. Repito para você. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Aleluia. Aqui, irmãos, vai falar logo também em seguida sobre os filhos de Eli, mas eu não quero entrar em detalhe aqui sobre esses dois filhos de Eli, mas eu quero aqui, novamente, você venha novamente para 2 Samuel, capítulo 6, aí no verso 3, quero compartilhar com você novamente aqui, dizendo assim, 2 Samuel, capítulo 6, o verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, o levaram da casa de Abinadab, que está em Giba, e Uza e Aio, o filho de Abinadab, guiavam o carro novo, levando-o da casa de Abinadab, que está em Giba, com a arca de Deus. Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, com flautas, aos saltérios e com tamborins. Aleluia. Até aqui, irmãos. Aleluia. Então a Bíblia aqui, até aqui, irmão, nos fala que a arca estava, então, na cidade, né, lá no arraial de Siolé. E a Bíblia relata aqui para mim, para você nessa noite, né, que Davi, aleluia, quis trazer a arca de Deus, aleluia, a presença de Deus para a cidade, onde ele tinha preparado uma tenda, a casa, para onde ficaria permanente a arca de Deus, a presença de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para nós, aleluia, que essa arca já se encontrava há um tempo na casa de Abinadab, aleluia. Relata para mim, para você, ela se encontrou, já estava lá, né, na casa dele. A Bíblia relata, a história relata para nós, que ela ficou, aleluia, mais ou menos 20 anos na casa dele, aleluia. Imagina você, essa família, quando recebeu a primeira vez a arca de Deus, a própria presença de Deus, naquele dia. Imagina você a festa que foi para essa família quando recebeu a presença de Deus aos primeiros dias. Aleluia, veio o segundo, terceiro dia, veio o primeiro mês, primeiro ano, enfim, aleluia. Os primeiros dias, primeiro ano era festa, porque se encontrava a presença de Deus, a arca na casa desse homem, dessa família. Mas o tempo vai se passar, o tempo passa, tudo muda. Aleluia. Imagina você, então, como a Bíblia relata, a história relata para nós que a arca ficou 20 anos na casa dele. Aleluia. Nos primeiros dias, então, era tudo festa. Imagina você, então, que todo mundo queria saber, a arca de Deus está na casa daquele homem, está na casa do Abinadab. Aleluia.
Todo mundo vizinho, enfim, a cidade sabia que a presença de Deus se encontrava naquela casa. Aleluia. Eu pergunto para você nessa noite, aleluia. Aleluia, será que aleluia, eu pergunto para mim, para nós mesmos, aleluia. Será que a presença de Deus ainda está na minha casa? Será que a presença de Deus está, a arca de Deus está na minha casa? Aleluia. Será que a presença de Deus ainda está no meu bairro? Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia fala para mim e para você nessa noite, aleluia. A arca de Deus, aleluia, 20 anos na casa desse homem, dessa família. Mas eu creio, irmãos, aleluia, que pelo tempo que ela ficou, aleluia, o primeiro amor foi se esfriando. O primeiro amor, aleluia, se esfriou, aleluia, porque 20 anos é 20 anos, irmãos. Aleluia, o primeiro dia, tudo festa. Mas todo dia eles estavam vendo a arca de Deus na sala. A Bíblia não fala aqui na sala, mas fala que estava com ele. Aleluia. Imagina naquela tenda da casa dele. Aleluia. Todos os dias, os filhos, aleluia, a mulher, vizinho, iam lá, né? Se via todos os dias, estavam vendo a arca de Deus. Se tornou uma coisa, um objeto comum para os dias que se foi passando. Aleluia. Foi se passando os dias, meses, anos, foi se passando, aleluia, e aquele objeto, aquela arca, aleluia, aquela presença de Deus foi cair no esquecimento, aleluia, mas, aleluia, Deus já tinha preparado, aleluia, alguém, como nós vemos aqui, para tirar a arca da onde estava. Mas a arca de Deus, a presença de Deus, não é de qualquer jeito, não é como nós chegar e já abraçar e sair fazendo, né? Aleluia. Não, aleluia, tem um ritual, aleluia, não é de qualquer jeito que nós podemos chegar, aleluia, na arca, aleluia. Mas a Bíblia começa então a relatar para nós, aleluia, aleluia, lá no capítulo, aleluia, que nós lemos aqui, aleluia, aqui fala aqui no 3, aleluia, diz assim, vou ler a parte B, Uza e Aio, filho de Abinadab, guiavam o carro novo, aleluia, com a presença de Deus, com a arca, aleluia. E a gente vai ver a história, e nós assumimos, e você já sabe a história aqui da arca, quando a arca vai cair, aleluia, esse jovem aqui, né, Uza, né, faz o gesto de segurar a arca, aleluia, faz o gesto de segurar a arca, aleluia, mas a ira de Deus se voltou contra esse jovem, a ira de Deus se volta contra ele, aleluia, até o ponto de chegar, ele morre, aleluia, porque a Bíblia nos relata, aleluia, só quem poderia tocar na arca, aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados, aleluia, aquele que Deus, aleluia, que vai nos falar se era os levitas, aleluia, os levitas que poderiam tocar na arca, que não, aleluia, mas aquele jovem, aleluia, eu vejo aqui que ele fez um gesto, né, de cuidado, mas Deus morre, mata ele, aleluia. Aleluia, Deus se irritou naquele momento, né, com aqueles gestos dele, porque não era ele para estar lá, não era para ele tocar, aleluia, porque tinha alguém certo para tocar na arca, aleluia. Não era, né, ele para trazer a arca, não era para ele tocar na arca, aleluia. Mas a Bíblia, irmãos, aleluia, relata para mim aqui a história, aleluia. Lá no rodapé da minha Bíblia diz assim, e Deus feriu Uza, porque Davi e o sumo sacerdote não tinham determinado que somente os levitas transportassem e cuidassem da arca. Aleluia. A Bíblia aqui relata então para mim, aqui, aleluia, que Davi não tinha relatado, não tinha falado que era apenas os levitas para cuidar da arca. Aleluia. Mas a história começa, meus irmãos, contar aqui, e eu quero seguir adiante, aleluia. Falando aqui, irmãos, você me acompanha aqui, capítulo 7, então, no 6, diz assim, e chegando a eira de Nagom, estendeu a Uza a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uza, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aleluia. E o 8 vai dizer assim, e Davi se
contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza, até nos dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Aleluia. Como virá a mim a arca do Senhor? Davi aqui falando, perguntando, como virá a mim a arca do Senhor? No 10 vai dizer: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar para a casa de Obed, o geteu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nessa noite, então, aqui, a Bíblia começa a nos relatar, nós saímos da primeira família, onde a arca se encontrava, aleluia, né, aonde a arca fica 20 anos, nós subimos a história, e depois lá, e chega na casa, né, de Obed, aleluia. E a Bíblia relata, então, para nós, que aqui, irmãos, que ela apenas ficou 3 meses, né, a arca de Deus ficou apenas 3 meses na casa dessa família. E tudo, né, a Bíblia relata para nós que Deus abençoou, aleluia, abençoou essa família. E a Bíblia aqui, irmãos, vai dizer para nós aqui, então, eu quero repetir para você no 10, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, e o geteu. O 11, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. A oportunidade. Aleluia. A oportunidade que esse homem, que essa família abraçaram. Naquele momento que chegou a arca de Deus, naquele momento na casa. Aleluia, porque chegou a presença de Deus na casa de Obed-edom. Aleluia. Então eu falo para você nessa noite, irmãos, aleluia, aonde, né, quando nós se encontrava, onde nós estava, quando nós estava sem a presença de Deus, longe da casa de Deus, aleluia, mas quando nós viemos para a casa de Deus, aleluia, eu falo para você que o inimigo faz de tudo para nos tirar da presença de Deus, o diabo faz de tudo para nos tirar da presença de Deus, aleluia, mas eu estou na presença de Deus, estou na casa, estou ouvindo, aleluia, mas em volta, o diabo está em volta, aleluia, atingindo família, atingindo filha, atingindo nossas famílias, aleluia. Mas eu falo para você, aleluia, isso que o diabo quer, ele quer nos atingir através do nosso, estão em volta de nós, a família. Mas eu falo para você, aleluia, sabe por que ainda a nossa família, nossos filhos, esposa, de nação de pé, aleluia, que o diabo não conseguiu tocar, aleluia, porque você ainda está na presença de Deus. É por isso que Deus, aleluia, ouve a sua oração. Mas eu estou na prova, estou lutando, aleluia. Deixa Deus trabalhar, aleluia. Aleluia, mas eu estou lutando, aleluia. Eu digo para você, aleluia, 3 meses apenas ficou essa arca na casa de Obed-edom, aleluia. E a Bíblia, aqui relata, irmãos, aleluia, 3 meses e abençoou Obed-edom e todos, aleluia, quer dizer, todos. Eu imagino todos aqui, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, todos foram abençoados, aleluia. Mas chegou, aleluia, ao ouvido de Davi. Davi, Deus está abençoando lá Obed-edom. Deus está abençoando, a presença de Deus lá, aquela arca lá, está abençoando, aleluia, irmãos, aleluia, quem olha para nós estamos sentados aqui, eu digo para você que cada um de nós, aleluia, nós temos a presença de Deus, cada um de nós, aleluia, Deus sabe, cada um jeitinho de cada um de nós, aleluia, eu digo para você, a arca, irmãos, não é essa arca que hoje apresenta aqui o mundo terreno, apresenta nos escultos aí, aleluia, não é a arca que tem que abrir a arca, aleluia, e fazer um depósito, fazer um propósito de botar tanto, não é essa arca, aleluia, que a gente tem que pôr, aleluia, não é isso, aleluia, não é tu fazer um propósito, aleluia, a arca de Deus não é qualquer um para carregar, não é qualquer um que vai chegar na presença de Deus, aleluia, carregando a arca, aleluia. Eu digo para você, aleluia, nessa noite, nós que estamos aqui nessa noite, aleluia, nós sabemos como chegar na presença de Deus, sabe como? Através das nossas orações, aleluia, não é através da arca que nós depositemos algo,
aleluia, aqui terreno, aleluia, porque a presença de Deus é real na nossa vida, a presença de Deus é real na minha vida, a presença de Deus é real na sua vida, aleluia, porque, aleluia, nós cremos nessa arca, aleluia, eu creio, aleluia, na arca de Deus, no concerto de Deus, aleluia, quando ele diz, aleluia, eu tenho um projeto na tua vida para os teus filhos, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, apenas 3 meses, aleluia, Deus abençoou, aleluia. Mas a Bíblia relata e começa a relatar para mim e para você nessa noite, aleluia, que quando Davi reúne para levar a arca da casa de Obed-edom, aleluia, mas tinha alguém que na casa de Davi, aleluia, os irmãos sabem a história, aleluia, quando ele chega, vai à frente, vai com a arca, vai fazendo festa. Ele fez festa. A Bíblia relata para nós que ele fez festa, né, para receber, para ir buscar a arca. Aleluia. Ele ia sacrificando animais. Aleluia. A cada 6 passos, não me engano, ele fazia sacrifício. Aleluia. Mas alguém, aleluia, na própria casa, alguém que da sua própria casa, aleluia, quando chega Davi, aquele homem escolhido de Deus, aquele homem chamado por Deus, aquele homem que, aleluia, era segundo o coração de Deus, aleluia, a sua esposa, aleluia, quando chega aquele homem, tirando as suas vestes reais, aleluia, para chegar na presença de Deus, pulando de alegria, aleluia, você sabe, aleluia, que essa mulher, aleluia, a esposa dele, aleluia, Mical, aleluia, a esposa dele, aleluia, você é rei, aleluia, sai assim, se desistindo da vestes reais, para fazer festa, aí vou dizer assim, festa, aleluia, eu falo para você, é tão bom, é tão lindo, aleluia, a festa que nós fizemos na presença de Deus, aleluia, essa presença de Deus, aleluia, que vai nos levar, sabe para onde, irmãos? Aleluia, para o céu, essa presença de Deus, aleluia, quando nós começamos a sentir, nós abrimos nosso coração para ouvir a palavra de Deus e receber a presença de Deus, aleluia, porque Deus quando entra na minha e na sua vida, aleluia, Ele muda a nossa situação, irmãos. Ele muda a situação da nossa vida, da nossa família. Aleluia. E Davi aqui, irmãos, aleluia. Quantas e quantas lutas e provas Davi passou, aleluia. E Deus sempre com ele. Aleluia. Deus sempre com ele. Aleluia. E quem que escolhe, aleluia. Eu quero ler para você, aleluia. Já estou encerrando, irmãos. Aleluia. Lá no capítulo 6, 2 Samuel, capítulo 6, aleluia. Lá no 21, irmãos. Vamos lá no 21 já. Aleluia. 6 e o 21. 2 Samuel, capítulo 6 e o 21. E disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor. E sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e as servas a quem falastes, as falastes, dela serei honrado. Migal, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia, que Davi, aleluia, Davi começou a falar para ele, aleluia, mas na presença de Deus, aleluia, Davi falou, eu tenho que me alegrar, aleluia, mesmo antes que Saul me escolhesse, mas quem foi que escolhesse Saul? Aleluia, quem foi que escolheu Saul? Aleluia, não foi Deus que escolheu Saul para ser rei? Quem foi que escolheu, aleluia, eu para ser rei? Aleluia, não foi Deus? Aleluia. Se não fosse Deus, nada teria acontecido. Aleluia. Se não fosse Deus nos cuidar, nada teria acontecido. Aleluia. Então, aleluia, na presença de Deus nós devemos nos alegrar. Na presença de Deus nós devemos pular. Aleluia. Na presença de Deus, aleluia, nós devemos chorar sim na presença de Deus. Aleluia. Não na presença de homens, mas na presença de Deus, aleluia. Não na arca que é feita por mão de homens aqui, terreno, falhos, aleluia.
não, mas aquela arca, aleluia, aquela que nos fala sobre a presença de Deus, aleluia. Sim, nós devemos chorar, nós devemos nos humilhar, aleluia. Hoje a gente não vê a arca de Deus, aleluia. Mas eu sinto, aleluia, eu sinto a presença de Deus quando eu abro o coração, quando eu dou oportunidade para a palavra de Deus, para a oração, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Isso quer dizer, a arca está, aleluia, naquele momento, a presença de Deus está nesse momento, aleluia. Quantas lágrimas, aleluia, quantas lágrimas nós choramos, aleluia, parece que não tem solução. Quantas lágrimas nós temos derramado nessa madrugada, mas parece que Deus não está ouvindo, aleluia. Mas Deus recolhe aquelas lágrimas, irmãos, aleluia. Deus transforma aquela lágrima, aleluia, aquela tristeza em alegria, aleluia. Porque nós fomos chamados, nós somos escolhidos, aleluia. Nós somos escolhidos por próprio Deus, aleluia. Nós não era nada e hoje nós somos, aleluia, nós somos filhos prediletos de Deus. Deus, aleluia, tem nos cuidado para onde nós temos ido. Muitos, aleluia, nós nem sabemos os cuidados que Deus tem com nós, às vezes muitos acidentes que Deus nos livra, aleluia, Deus tem nos cuidado, aleluia, nós olhamos, poderia ser comigo, poderia ser com a minha família, com o filho, com a esposa, com o esposo, mas Deus tem que ter cuidado, sabe por quê? Aleluia, porque você é filho predileto de Deus, aleluia, é isso que acontece. É isso que acontece quando Deus cuida de nós, aleluia, vem o inferno se levantar contra nós, aleluia, mas não vai conseguir derrubar, aleluia. Então eu falo para você nessa noite, a Bíblia relata para nós sobre a história dessas duas famílias, aleluia. Uma que é a presença de Deus, aleluia, ficou 20 anos, e a outra 3 meses, aleluia. A diferença para você ver, aleluia. Nós, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas olham para nós e dizem, aleluia, como eles estão bem, né? Estão bem, mas estão na prova, mas sempre estão dando risada, sempre estão alegres, aleluia. É isso que acontece, irmão. É isso que acontece, nós escolhidos, nós filhos de Deus, aleluia. Nós estamos na prova, porque Deus está comigo, Deus está com você nessa luta, nessa prova, porque nós somos mais que vencedores, irmãos. Aleluia. Então nessa noite eu digo para você, aleluia, ainda a arca de Deus está na sua vida. A presença de Deus ainda está na nossa vida. Aleluia. Ainda podemos aí até o momento, nós aqui na terra, irmãos, nós estamos aqui, é um preparo até enquanto Deus não vinha nos buscar. E nós vamos nos preparar todos os dias, toda hora, todo momento, nos preparando, aleluia, para Deus quando vir nos buscar. Não sei como, aleluia, qual o momento, não sei a hora, quando Deus vai vir nos buscar, aleluia, mas a Bíblia relata para mim que Deus vai vir, aleluia, buscar a sua igreja. A igreja somos nós, irmãos. A igreja não é as 4 paredes aqui, não é as cadeiras aqui, a igreja, mas a igreja é você que está aqui, aleluia. Eu vejo aqui, eu olho para você, irmãos, aleluia, que cada um de nós aqui, irmão, tem uma prova, cada um de nós tem uma luta, cada um de nós aqui, irmãos, tem vitória, irmãos, aleluia. Se não fosse Deus, aleluia, se não fosse a presença de Deus, né, irmãos, aleluia, da onde nós estaríamos, né, irmãos? Deus é bom, meu. Deus é bom o tempo todo, irmãos, aleluia. Então, nesse momento, irmãos, quero apenas ficar com as palavras que o Senhor me põe no coração. Eu quero orar com você, irmãos, aleluia. Antes de passar para o pastor, quero orar com você. Vamos abrir o nosso coração, vamos chegar novamente na presença de Deus. Eu não sei o que você vai falar com Deus, mas continue na presença de Deus. Não deixe o inimigo dizer que você não pode. Você pode, você é mais, aleluia, mais que vencedor. Pode ficar sentado, irmão, se você quiser. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Senhor, estamos, Senhor, neste momento, meu Pai, na sua presença.